A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Glória a Deus por você estar aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui para que você possa ouvir uma palavra de fé, de esperança, de vida. Eu creio que Deus tem mais para nós, muito mais. Nós não temos ideia da grandeza do nosso Deus, de como Deus quer, pode e vai fazer nas nossas vidas de uma maneira muito especial, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar agora para que o Espírito Santo fale conosco, ministre os nossos corações. Pai, nessa hora apenas voltamos nosso coração para Ti, para ouvirmos a Tua voz, para percebermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, por meio da Tua palavra, que é viva e é eficaz e é transformadora. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos, para ouvirmos a Tua voz e percebermos que há no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar, então, aqui continuidade àquilo que nós temos ensinado, que é a palavra de Deus. Né? Nós temos aí um alvo de estudarmos a Bíblia, de falarmos das 365 histórias que nós vamos escolher aqui na Bíblia para compartilharmos com você. Com certeza você vai ser muito inspirado. Se você ainda não ouviu, né, as outras, com certeza estão ali gravadas no YouTube, você pode ouvir, você pode receber, você pode ser ministrado, né? Nós já estamos aí no livro de Juízes, né? Já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e Josué, e agora estamos em Juízes e vamos até Apocalipse em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria então de compartilhar acerca de Gideão. Eu quero continuar falando acerca de Gideão. Ontem nós falamos acerca do seu chamado, de como Deus o chamou. Deus pega Gideão e chama ele, na verdade, para um propósito. Ele se sente inferior, ele se sente o mais pobre da família, um menor da sua casa. E você sabe, mas Deus é quem escolhe. E ele sabe quem que ele escolhe. E ele chama ele de valente, mas a gente vê, por outro lado, ele com medo, com receios. Mas Deus já sabe o que está para fazer na vida dos homens. Deus escolhe aqueles que não são. Aleluia por isso. Então, eu creio que nós somos a escolha de Deus. Nós não somos em nós mesmos, mas Ele, de fato, nos escolheu. E hoje eu quero dar continuidade, porque Gideão, quando ele é chamado por Deus, ele pede, então, alguns sinais. Não é? Ele pede provas para Deus, se de fato Deus estava escolhendo ele, se estava com ele, se era o Senhor mesmo que estava falando com ele. Olha o que a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre essa penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a paz, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Asbiesrita. Bom, então, como nós falamos, né, Gideão foi chamado por Deus. Ele não se sente essa pessoa capacitada e ele então pede um sinal. E o sinal então que Deus fala para ele é: coloque lá então na pedra ali a carne e os bolos asmos. E então o anjo aparece, e então com a ponta do cajado aquilo ali pega fogo. E ali foi um sinal que ele teve. Naquele momento ele fica com medo porque ele viu o Senhor. E ele pensa que vai morrer. E aí então o Senhor diz para ele: não, fique em paz. Paz seja com você. Você não precisa temer, não precisa ter medo. Você não vai morrer.
E então naquele lugar ele chama o lugar de Jeová Shalom, que é o Senhor, é a paz. Veja, não há como nós irmos para a batalha para vencermos os nossos gigantes, os nossos desafios, se primeiramente nós não tivermos paz. Paz com Deus. Então Gideão estava ali para vencer ali os inimigos, para entrar numa batalha contra os midianitas. Mas a primeira coisa que ele precisava saber era que Deus estava em paz com ele. Não tem como termos fé para a vitória se não tivermos a paz. A paz de que Deus está conosco. A paz de que o Senhor é por nós. A paz de que Deus está conosco nas nossas batalhas e nas nossas guerras. Porque se nós não estamos em paz, como que nós vamos crer que nós vamos ter a vitória? Não é verdade? Se nós não tivermos a certeza de que se Deus é por nós e quem será contra nós, nós já vamos entrar numa batalha perdida. Não vai ter fé. Então a primeira coisa que Deus então quer mostrar para nós é que diante da guerra, diante das batalhas que nós enfrentamos na vida, Ele é a nossa paz. Ele é o Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Você pode entrar nas guerras com a plena fé e a plena certeza de que se você então foi colocado para aquela batalha, é porque Deus de fato quer que você vença e Ele está com você. E foi isso que Jesus fez quando os discípulos estavam ali na casa com as portas trancadas. Jesus apenas chegou para eles depois da ressurreição, eles não tinham visto Jesus ainda, e a primeira palavra que Jesus disse foi paz. Paz seja com vocês. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus disse paz seja com vocês. Por que Jesus disse isso? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo de sair daquela casa. Eles estavam com medo de ser mortos. Eles estavam com medo de enfrentar os desafios da vida. Mas Jesus então chega para eles e diz paz. Paz seja sobre a vida de vocês. E é isso que eu quero dizer para vocês. Paz. Paz com Deus. Receba a paz do Senhor. Receba a paz. Não é a paz que excede todo o entendimento. Essa confiança, essa certeza sobrenatural de que Deus vencerá as batalhas por você. Que Deus vencerá as suas guerras. Que Deus irá fazer o extraordinário na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, pastor Fabrício. Que Deus possa se mover de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Porque apenas temos a paz. Sabe, paz não significa ausência de guerra, mas é paz em meio à guerra, muitas vezes. Mas qual que é a paz? É a paz que eu estou bem com Deus, eu fui reconciliado com Deus, eu fui justificado e agora eu tenho paz de que eu vou ter a vitória. Não porque eu sou bom, não porque eu sou capaz de vencer essa luta que eu estou enfrentando, não, mas simplesmente porque eu creio na paz de Deus. Ele é o Jeová Shalom, Ele é a minha paz, a minha certeza, a minha convicção de que de fato Ele está comigo e então eu posso vencer. A Bíblia diz que seja a paz o vosso árbitro, não é verdade? Então a paz de Deus é que nos guia, é que nos guia ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, mas depois disso, nós vemos que Gideão ainda pede mais 2 provas. E lá em Juízes, capítulo 6, versículo 36, diz assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te, mas essa vez faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Essa é a chamada prova da lã.
Então, Gideão queria saber se Deus estava com ele, se por intermédio dele iria vencer aquela batalha. E então ele falou: se a lã estiver seca estiver molhada e ao redor seco, é sinal de que o Senhor vai me dar a vitória. E aconteceu. Naquela madrugada ele levantou e ele espremeu a lã e saiu ali um copo cheio d'água, né? Água que encheu ali um copo. E depois ele falou: não, mas Senhor, não fique nervoso comigo, não fique irado, mas se eu pedir mais uma vez, agora é o seguinte, que a lã fique seca e ao redor fique molhado. E justamente isso aconteceu. E então ele entendeu que realmente Deus estava com ele. Sabe de uma coisa? Isso aconteceu ali no Velho Testamento. Hoje a maneira como Deus fala conosco é diferente. Nós não precisamos ficar fazendo provas de Deus. Entende? Nós não precisamos mais colocar a lã de fora para fazer esse mesmo teste, essa mesma prova que Gideão fez. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que fala conosco no nosso espírito. Lembra que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre eles. Mas agora na Nova Aliança o Espírito Santo se tornou um só Espírito com o nosso espírito, com o nosso coração. Agora o nosso espírito passou a funcionar. E essa é a maneira como Deus fala conosco. Essa é a maneira como Deus realmente nos ensina. Eu sei que às vezes nós queremos sinal do céu, nós queremos ver a pequena nuvem, nós queremos ver a prova da lã, mas sabe, isso não é mais o caminho como Deus quer nos ensinar. É claro, se Deus quiser, Ele é soberano para fazer, mas esse não é mais a maneira como Deus de fato fala conosco. A maneira com certeza é por meio, claro, da sua palavra, porque Ele já disse, isso é o mais importante, porque Deus já tinha dito para Gideão. Mesmo que Deus tinha dito para Gideão ainda quis ter a prova, não é? Então veja, mas o que nos basta hoje é termos a paz na palavra de Deus. Se Deus já nos disse que Ele venceu, então Ele venceu por nós. Se aquela guerra já está ganha, então nós temos a certeza que já está ganha. Então aqueles religiosos queriam saber um sinal que Jesus poderia dar, e Jesus apenas disse: olha, o sinal de Jonas já foi dado. Apenas esse sinal. Qual é o sinal de Jonas? É que Jesus, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Não é verdade? Essa é a prova maior que nós temos que ter. A prova de que de fato Jesus já morreu por nós para nos fazer mais que vencedores. Essa é a prova e a certeza que você precisa ter no seu coração, de que se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura graciosamente com ele todas as coisas? Então veja, nós temos hoje a fé na palavra, e essa fé, e essa convicção, e essa certeza, e essa paz está dentro do nosso coração, no nosso espírito. Então nós apenas discernimos, né, porque agora somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8:14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, se nós um dia nos convertemos, o Espírito Santo agora está em nós, Ele é que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva a enfrentarmos batalhas e termos a certeza de que a vitória também já nos foi dada em nome do Senhor Jesus. Agora nós somos guiados pelo Senhor, agora nós somos conduzidos pelo Senhor. E então nós podemos ter a vitória, então nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Simplesmente porque agora nós temos uma percepção espiritual. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu sei que às vezes você é tentado, você e eu, nós somos tentados, falando: Senhor, o Senhor quer que aquilo aconteça, então me dá um sinal, que eu veja tal carro na rua, né? Que uma pessoa apareça com a cor de roupa assim. Eu sei que nós estamos querendo ter ainda ter essa tentação de querer ver as coisas visíveis, não é? Aos nossos olhos. Mas sabe, a vontade de Deus é que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus é que a gente possa perceber as direções de Deus no nosso coração e temos a certeza de que Deus vai fazer, certeza de que Deus vai nos dar a vitória, a certeza de que aquele milagre vai acontecer, de que aquela resposta vai ser dada, que aquele milagre vai ser alcançado de uma forma especial, de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, o que nós precisamos voltar nesses dias é o nosso coração para as coisas dos céus, o nosso coração para as coisas espirituais. Por isso é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos mais o Senhor, é tempo de voltarmos nosso coração para as coisas celestiais e percebermos a voz do Senhor no nosso espírito, nos guiando a toda verdade
em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou compartilhar, amanhã não, na segunda-feira, nós vamos compartilhar como então Deus deu a vitória por meio de Gideão. Uma batalha extraordinária, né? Simplesmente porque ele decidiu realmente fazer a vontade de Deus e Deus deu a ele a vitória. Tenho certeza que também você vai ver a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu declarar que você vai receber bênçãos e mais bênçãos dos céus. E Deus vai te conduzir a caminhos de vitória, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que eles estão debaixo da unção e da graça e do favor do Senhor. Pai, que nesses dias eles experimentem as bênçãos dos céus de uma maneira muito poderosa, que eles vejam o Senhor, que eles possam ser de fato tocados pela presença do Senhor de uma forma muito tremenda, eles sejam guiados pelo Espírito Santo e eles possam ver o sobrenatural na vida deles. Eu declaro que eles são benditos, são abençoados, são cheios do Espírito, são cheios da unção, são cheios da graça de Deus. E quero declarar em nome de Jesus que o sinal já foi dado, a prova já foi dada. Naquela cruz o Senhor já morreu por eles, dando a eles a vida, para que eles pudessem ter a vitória no Senhor, e eles são mais que vencedores em todas as guerras que eles enfrentarem. Eles já são mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma rica, poderosa e gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Tenha um final de semana cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, um grande abraço, em nome do Senhor Jesus.